Amém? Tá fresco hoje, né? Vou tomar conta da hora aqui, porque a gente tem até, parece que 11 horas, meia-noite para ir embora. Tá tudo bem? Tá tudo bem, gente? É uma alegria imensa, imensa, estar aqui hoje com vocês, compartilhar com vocês da palavra do Senhor. Sabe, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar aqui, é um grande desafio para mim, porque eu me sinto muito pequena para falar de um Deus tão grande. Mas Ele me chamou para estar aqui, e eu digo a Ele sim. Mas eu quero dizer para você que a obra é dEle. Se o seu coração estiver aberto, Ele vai fazer grandes coisas nessa noite. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente vem à casa do Senhor tantas vezes, a gente ouve a palavra do Senhor, às vezes a gente até decora, a gente sabe qual é a passagem, aonde está, mas aquilo ali ainda não entrou, aquilo ali ainda não faz sentido. E a minha oração ao Senhor é que a palavra dEle não seja mais uma palavra, não seja mais um domingo, não seja mais um culto que você venha. Sabe, nós acabamos de entrar no ano de 2025 e eu tenho certeza que você fez uma retrospectiva do ano que passou ou dos anos que passaram. E você fez, né, algumas... esqueci a palavra agora, mas você se preparou para o ano de 2025 e você criou uma expectativa de que você faria algumas coisas diferentes. E eu quero te dizer que não é a virada do ano que faz isso de fato valer a pena viver, mas é o nosso compromisso, a nossa entrega, a nossa dependência no Senhor. Durante muitos anos da minha vida, eu quis ler a Bíblia toda. E durante muitos anos eu fracassei na minha caminhada. Todo ano eu falava com o Senhor assim: Senhor, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. E aí chegava em um determinado momento do ano, eu não conseguia. E aquilo era muito frustrante. Aquilo era muito ruim. Mas a gente que anda com o Senhor, a gente não pode desistir. A gente não pode deixar de cumprir aquilo que o Espírito coloca no nosso coração. E eu queria mesmo que você se desafiasse a algumas coisas para esse ano de 2025. Nós acabamos de pisar nele. Mas se você não der conta, se você não conseguir, tá tudo bem. Mas persista. Recomece. Comece de novo. Porque às vezes a gente para pelo caminho, vem o sentimento de culpa, de incapacidade, e a gente fica naquele lugar estagnado. Eu quero te incentivar a fazer uma lista ou um item, mas que você busque no Senhor, sabe, a perseverança, para que algumas coisas comecem a acontecer na tua vida. E eu estou falando isso por causa da palavra do Senhor. Sabe, não tem como a gente conhecer o Senhor se nós não buscarmos através da sua palavra. E nós temos uma igreja, para a glória de Deus, uma igreja bíblica. Nós temos ao longo do ano cursos,
Nós temos ao longo do ano o culto Sarça, que é um culto de estudo, de ensino. A gente tem muitas possibilidades de crescer na nossa caminhada cristã. Então, assim, eu quero te desafiar mesmo, ao longo desse ano, você crescer como homem de Deus, como mulher de Deus, como um jovem, uma adolescente, um adolescente, na palavra do Senhor. Porque a gente ainda está podendo ter acesso a essa palavra. A gente ainda tem a oportunidade desse grande ajuntamento aqui. Existem lugares que as pessoas não podem se ajuntar. Existem lugares em que a palavra de Deus ela é proibida. E nós temos a oportunidade. E muitas vezes a gente não se utiliza dela. Então eu quero te motivar a fazer do teu ano de 2025 um ano completamente diferente. Não com coisas mirabolantes, mas com aquilo que você pode ter acesso todos os dias da sua vida. A palavra de Deus. Não deixa ela ficar empoeirada lá em cima do seu móvel. Não deixa ela ficar fechada ao longo da semana e só ser usada no domingo, quando você vier à casa do Senhor. Coma dessa palavra. Se alimente dessa palavra. Eu quero, antes da gente entrar na palavra propriamente dita, eu quero que a gente ore nesse momento pelas famílias enlutadas nesse tempo. Hoje aqui na nossa igreja nós estamos, com 2 famílias enlutadas. Mas talvez você também esteja passando por um luto. Talvez ao longo dessa semana você perdeu um ente querido. E eu quero que a gente pare agora as nossas necessidades para que a gente ore em favor do outro. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero pedir que você se movimente nesse espírito de oração por aqueles que agora choram a partida de um ente querido. E se você perdeu alguém, se você também está de luto, se você também está sofrendo a partida de alguém, coloque a mão no seu coração. O Espírito Santo, ele é aquele que nos consola de toda dor, de toda perda, de toda separação. Aqueles que morrem em Cristo Jesus, a gente tem a viva esperança de que iremos nos encontrar. Mas existem pessoas que ainda não conhecem Jesus. E nós precisamos clamar para que o Senhor chegue antes que aquele dia os alcance. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa hora apresentar a Ti, ó Deus, as famílias, ó Pai, que nesse tempo choram a partida de um ente querido. Senhor, nós pedimos que a mão do Senhor esteja agora, ó Pai, cuidando, suprindo, socorrendo a dor da separação. Nós pedimos que o Senhor, Espírito Santo, seja o consolo agora desse coração. Fortaleça, ó Deus, fortaleça-os, ó Pai. Agradecemos ao Senhor por homens e mulheres de Deus que passaram aqui pela terra e que deixaram um grande legado entre nós. Pedimos que o Senhor esteja fazendo frutificar tudo aquilo, ó Deus, que um dia começaram através das suas vidas. Mas nós também pedimos em favor daqueles, ó Pai, que ainda não conhecem o Senhor e que de alguma maneira, ó Deus, estão correndo risco de vida nesse tempo. Nós pedimos que o Senhor chegue primeiro, que o Senhor se revele, que o Senhor não deixe que ninguém parta dessa terra, ó Deus, sem que antes tenha um encontro verdadeiro com Jesus. Nós clamamos ao Senhor, Pai, por salvação nesse tempo. Nós clamamos ao Senhor, Deus, por misericórdia nesse tempo. Nós clamamos ao Senhor, Deus, por cura nesse tempo. Abençoa, Senhor, esse culto que nós entregamos ao Senhor agora. Abra os nossos ouvidos, queremos te ouvir. Abra os nossos olhos, queremos te ver.
Abra os nossos corações, Senhor. Nós queremos te sentir. Nos abençoe nessa hora, quando a tua palavra será ministrada, ó Deus. Que não seja mais uma palavra, mas que seja uma palavra, ó Deus, que mova-nos de lugares dos quais estamos há anos paralisados, petrificados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Pode se assentar. Louvado seja Deus, porque nós podemos ser igreja. A Bíblia diz que nós podemos e devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. E hoje nós podemos chorar com os nossos irmãos. Queridos, eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de João. João capítulo 4. Nós vamos falar sobre um encontro. Um encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ainda que seja, falado da mulher samaritana, essa palavra é para todos nós, tá? Homens, mulheres, é para todos nós. Então, eu quero, assim, que o seu coração esteja atento. Porque tem muita coisa que eu não vou falar, mas tem muita coisa que o Espírito Santo vai soprar sobre você. Porque é para você. Amém? Então, assim, não se distraia. Não se distraia. Eu não acredito que você saiu de casa para passear. Eu acredito que você saiu porque você tem algo a receber do Senhor nessa noite e a entregá-lo nessa noite. Amém? Vamos lá. João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 30. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha que passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, que ficava perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: "Por favor, me dê um pouco de água." Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade para comprar comida. A mulher respondeu: "O Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: "Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida." Ela respondeu: "O Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nossos antepassados, Jacó, nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam a água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó?" Então Jesus lhe disse: "Quem beber dessa água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna." Então a mulher pediu: "Por favor, me dê essa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água." "Vá chamar o seu marido e volte aqui", ordenou Jesus. "Eu não tenho marido", respondeu a mulher. Então Jesus disse: "Você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e esse que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade." A mulher respondeu: "Agora sei que o Senhor é um profeta.
Os nossos antepassados adoravam a Jesus nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo, e já é o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você, sou o Messias. Naquele momento, chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por qual motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote ou o seu cântaro e voltou até a cidade. E disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será ele o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar aonde Jesus estava. Aleluias! Muitas pessoas saíram daquele lugar aonde elas estavam e vieram ao lugar aonde Jesus está. Eu vou fazer um panorama rápido, porque esse texto, ele é rico de muitas informações. Mas se a gente ficar aqui nas informações, a gente não vai conseguir chegar na ministração. Então, eu vou passar por aqui, mas eu te convido, no culto Sarça, a vir conhecer mais a respeito da profundidade de tudo isso que nós acabamos de ler. Seja um homem, uma mulher, um jovem, sedento por Deus. Ele se revela. Bom, Samaria é uma referência à região inteira, não apenas à cidade. Os judeus costumavam evitar passar por Samaria. Eles cruzavam o Rio Jordão porque era mais fácil para eles, por causa da questão com os samaritanos e porque ali também havia muitos assaltos nessa estrada que eles passavam. Sicá era uma aldeia que ficava perto de Siquém. Em seu sentido básico, poço é uma cova ou um buraco na terra que alcança um lençol d'água. Já a cisterna, ela servia para armazenar tanto a água da chuva quanto o orvalho que caía todas as noites. Então, poço, cisterna e... calma aí, gente. Tenham paciência comigo. Uma nascente era encontrada na superfície. Já a fonte da qual o Senhor estava se referindo ali era um local onde a água ela jorrava ativamente. Então, a gente tem o poço, a gente tem a cisterna e a gente tem a fonte. As mulheres, naquela época, elas costumavam apanhar água ou de manhã cedo ou no final da tarde por causa do calor, que era insuportável. Mas os judeus, eles não se davam com os samaritanos. Então, o judeu pedir a um samaritano, dá-me de beber, ele estava colocando ali em risco a sua vida pessoal, porque quando um judeu tocava em algo de um samaritano, ele se contaminava. Então, cerimonialmente, ele se tornava alguém impuro. Uma outra coisa que acontecia também é que
os judeus acreditavam que uma mulher ela poderia se divorciar 2 vezes, no máximo 3 vezes. Aos seus olhos, aquela mulher estava numa condição excepcionalmente imoral. 5 vezes ela já havia casado e agora ela estava, morando com alguém, enfim. Ainda levando em consideração a atual situação dessa mulher. O lugar de adoração foi por muito tempo motivo de debate entre judeus e samaritanos. Os samaritanos, especialmente, se sentiam que o Monte Gerizim era o lugar sagrado de adoração. E os judeus sabiam que o templo em Jerusalém era o lugar sagrado. Então, havia uma guerra ali entre judeus e samaritanos. A Bíblia dos samaritanos era o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles adoravam a Deus, mas rejeitavam a parte das revelações que apontavam para o Messias. Por isso que ela diz que quando o Messias viesse, ele falaria, ensinaria a eles o que de fato eles precisariam aprender. Eles esperavam pelo Messias, mas eles rejeitavam todos os outros escritos impressos pela Bíblia, que fazia parte só o Pentateuco daquilo que eles consideravam a sua Bíblia. Essas são algumas informações, mas a gente pode ter muitas outras informações dentro desse texto. Jesus, ele é suficiente para você estar aqui hoje? Jesus é suficiente para você estar aqui hoje? Ele é suficiente. Sim. E aí eu vou dar algumas respostas, algumas possíveis respostas. Sim, o meu coração tem fome e sede dele. Ou, tem um vazio muito grande na minha alma que precisa ser preenchido. Também pode ser uma resposta. Ou, eu quero me livrar de muitos problemas do meu passado que me atormentam. Tudo isso pode ser respostas que você pode estar dando hoje para que Jesus seja suficiente na sua vida. Mas a pergunta é, ele de fato é suficiente? Nós estamos diante de um encontro. E não é qualquer encontro. Nós estamos diante de um encontro entre Jesus e a mulher samaritana. Mas não é um encontro ocasional. É um encontro aonde o céu marcou esse encontro. A palavra diz que o Senhor disse que era necessário passar por Samaria. Essa necessidade não tem a ver com o percurso. Essa necessidade tem a ver com o propósito do Senhor naquele lugar. Eu quero te convidar agora, por um instante, feche os seus olhos. E eu quero que você agradeça ao Senhor por você estar aqui nessa noite. Muitas vezes nós estamos tão acostumados a vir à casa do Senhor, a estar na casa do Senhor, que a gente nem agradece por momentos como esse. Eu quero que você agradeça a Ele. Uma pessoa que tem um encontro com Jesus, ela nunca sai da presença dEle da mesma forma. Se você tem entrado e saído da mesma maneira, dos encontros que você tem tido com o Senhor, seja no domingo pela manhã, seja no domingo à noite, seja na quinta-feira, seja em uma célula, talvez você não esteja tendo esse encontro verdadeiro e genuíno com Ele. William Handbanks, não sei falar esse nome, mas é William. Ele diz o seguinte, que quando você deseja alcançar o coração de alguém,
você pode usar 2 métodos. Ou você pede um favor à pessoa, ou você faz um favor para essa pessoa. E nesse encontro de Jesus com a mulher samaritana, o Senhor usou os 2 métodos. Ele tanto pediu um favor, dá-me de beber, como ele se colocou no lugar de fazer-lhe um favor. O coração dessa mulher era o que de fato importava para o Senhor. E aí, a gente vai compartilhar agora algumas coisas que aconteceram nesse encontro. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre um coração sedento. A mulher samaritana, ela todos os dias ia apanhar a água. Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. Às vezes a gente olha para Jesus e a gente pensa assim, para ele foi fácil, porque ele era Deus, mas ele também era 100% homem. Lá em Filipenses a palavra vai dizer que ele se esvaziou, tomando a forma de homem. E como é que a gente sabe que Jesus era 100% homem aqui nessa passagem? Porque a Bíblia diz que quando ele chegou ali perto daquele poço, ele estava cansado. Ele sentou porque ele estava cansado. Mas Jesus, ele se utiliza de tudo para mudar a nossa história, a nossa vida. Ele se assentou ali porque ele também era 100% Deus. Ele é onisciente. Ele sabe tudo o que acontece. E ele sabia que aquela mulher estaria ali naquela hora para apanhar água. Tanto é que ele pediu que os seus discípulos fossem todos na cidade comprar comida. Ele poderia ter mandado 2, 3. Não era tanta comida assim. Mas ele pediu que todos fossem. Por quê? Porque ele queria ter um momento com aquela mulher. O Senhor te conhece. Ele sabe quem você é. Ele sabe como chegar no seu coração. O que aquela mulher não sabia é que o natural, ele sempre denuncia o espiritual. O fato dela, todos os dias, ir apanhar água, denunciava um anseio no seu coração. Ela estava sedenta. Ela precisava de água. Ela só achava que a água que ela precisava era exatamente aquela do poço. Mas aquela água logo passaria. Logo daria sede novamente. Jesus queria apresentar àquela mulher um outro nível espiritual de vida, do qual ela até compreendia, mas ela não usufruía. Ela estava sedenta. E Jesus é a única fonte capaz de saciar essa sede no nosso coração. Queridos, ela precisava conhecer o dom de Deus, a água viva. Como está o seu coração? Seu coração está sedento por Jesus? Tem um louvor do Júdice Oliveira, que eu gosto muito, que ele diz: a terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Vem encharcar, Senhor, essa terra. Como está o seu coração? Essa mulher, ela não sabia que o anseio da alma dela era por uma água que o poço de Jacó não podia saciar. Como está o seu coração? Você tem sede? Você tem sede? O rio de águas vivas está passando por aqui.
Você pode ter chegado aqui como um poço, mas Jesus, ao tocar em você, do seu interior, Ele faz fluir rio de águas vivas. Você pode ter chegado como um poço, mas eu creio que em nome de Jesus, você vai sair daqui como fonte. Fonte que jorra. Jorra vida de Deus, não é qualquer coisa. Jorra vida de Deus por onde você passar. Não se distraia, meu irmão, minha irmã. Isaías 44, versículo 3 diz: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Isso é promessa de Deus. E às vezes a gente fica pedindo, Senhor, quais são as tuas promessas para a minha vida? Ele tem água para derramar. Mas você precisa identificar que a terra está seca. Ele tem água para derramar. Amém? Uma segunda coisa que eu identifiquei, enquanto eu caminhava aqui por esse texto, é que existia uma muralha. Uma muralha levantada, ela pode ser usada de duas formas. Ou ela protege, ou ela impede, né? E aí eu fiquei pensando, nessa época, as cidades, elas eram fortificadas. Eles levantavam grandes muralhas para impedir o inimigo de ter acesso, de dominar, né, de tomar aquele povo para si, que era muito comum nesse período. Mas a muralha, ela também pode ser usada como um impedimento. Na conversa, a mulher lembra a Jesus que havia uma muralha que separava o seu povo do povo judeu. Era uma muralha racial e religiosa. Jesus, ele quer te encontrar no seu cotidiano. Ele não encontrou aquela mulher, né, em um momento de um grande culto, um grande mover. Não. Jesus, ele foi ao encontro daquela mulher no seu cotidiano. E o que o Senhor compartilhou comigo nessa parte aqui? É que muitas vezes nós estamos acostumados a vir à casa do Senhor. Mas existe uma muralha que se levanta impedindo o acesso do Espírito Santo nas nossas vidas. A preocupação com os olhares, a preocupação com o que vão pensar de mim ou de você, quando existem alguns apelos que acontecem aqui. Essa muralha, ela tem um nome. Ela se chama orgulho. A muralha do orgulho, muitas vezes, nos impede de vir aqui, se derramar na presença do Senhor. Nos impede de permitir que o Espírito Santo nos toque. Essa mulher, imediatamente, ela levantou aquela muralha e disse, não, mas um judeu e um samaritano, eles não se dão. Levantou como um impedimento. E a minha pergunta para você é, qual é a muralha que hoje se levanta na sua vida e que impede muitas vezes o Espírito Santo de te curar, de te libertar? Há uma batalha entre a carne e o espírito, entre a reputação e a cura, entre o orgulho e a humildade, entre o seu ego e Jesus.
toda semana, seja no culto da manhã, seja no culto da noite, nós temos apelo nesse lugar. E eu sei que muitas vezes você deveria estar aqui. Mas lá dentro, no seu coração, o orgulho diz assim para você: você não precisa ir até lá. Deus sabe. Deus sabe. Está muito cheio lá na frente. Queridos, a exposição cura e liberta. Naamã saiu da terra dele e foi a um lugar onde disseram assim: olha, vai lá, porque lá tem profeta. E o meu Deus tem poder para te curar. E Naamã saiu com cartas, né, para o rei. Só que quando Naamã entendeu que não era o rei que curava, ele foi até o profeta. E quando chegou lá para falar com o profeta, não foi o profeta que atendeu Naamã, foi o moço. Então Jesus vai quebrando, sabe? Ó, o orgulho que está sobre nós. Não, deixa eu falar com o Todo-Poderoso primeiro. Ah, não é ele que faz a cura. Não, então eu vou lá no profeta. Ah, não é o profeta que vai me atender. Não, sabe? Deus vai quebrando. Deus vai tirando da gente aquilo que a gente cria como o ideal. E aí, aquele moço vira para Naamã e fala o que para ele? Olha, você precisa ir lá no Rio Jordão. Mergulha lá 7 vezes. Mais uma vez, Deus quebrando o orgulho em Naamã. Eu? Aqui, nesse rio? Não, lá na minha cidade tem um rio muito melhor. E ele ia perder a bênção. Ele ia perder a bênção se alguém não chamasse a atenção dele e falasse: cara, nós viemos até aqui. O que ele te pediu foi tão simples, tão pouco. Vai até o rio, não te custa nada. Só que para ir até o rio, ele também precisava se despir. Ele precisava tirar aquela armadura que dava a ele uma condição de autoridade. Queridos, não deixe a muralha do orgulho te impedir de ser curado, te impedir de ser curada. Eu estou aqui falando com você, mas eu não sou imune àquilo que o Senhor ainda quer fazer na minha vida. Existem questões na minha vida que ainda precisam passar pelo Senhor. E eu não quero impedi-lo. Eu sempre digo a Ele: Senhor, me visita. Me mostra se existe alguma coisa na minha vida que te impeça de operar cura, libertação. Não deixe, meu irmão, minha irmã, essa muralha te impedir. Não deixe com que a falta do perdão, não deixe com que a prostituição, com que o roubo, o adultério, os vícios, a mentira, a incredulidade, o complexo, a vergonha, a tristeza, roube de você a oportunidade daquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Essa mulher, ela colocou um impedimento, mas o Senhor estava ali para revelar a ela que Ele era a cura que ela tanto esperava, que ela tanto sonhava. Uma terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que Jesus é a verdade que liberta. Amém? Jesus é a verdade que liberta. Romanos 5:21 vai dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus é a verdade que liberta. João 8:32.
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todos esses versículos apontam para Jesus. Todos esses versículos. Uma pecadora, um Jesus manso e humilde, e uma fonte a jorrar para a vida eterna. O pecado daquela mulher não permaneceria oculto, escondido, ou talvez até omitido. Eu conheço pessoas que falam assim, não, eu só omiti. É como se omitir não tivesse nenhum peso, sabe, sobre as nossas vidas. Aquela mulher, talvez ela só tenha omitido, né? Eu não tenho marido. E ela não entrou em detalhes com Jesus, ok? Mas omitir também é pecado. Diante de Jesus, ou a gente rasga o coração todo, ou a gente nem vai. Meia verdade não é interessante para ele. Mas, enfim, ela, né, conta para Jesus que ela não era casada, que ela conta para Jesus. Ela ouve de Jesus que ela já teve 5 maridos, que aquele que ela estava não era seu marido, não era marido dela. E aquela mulher começa a dar atenção a Jesus. Até ali, eles estavam conversando, mas agora ela começa a dar atenção a Jesus. Meu irmão, minha irmã, existem homens de Deus que chegam até a nós para revelar algo da parte do Senhor. Mas o interessante, o glorioso, é quando o Espírito Santo conversa com a gente e a gente tem a oportunidade de abrir o coração e contar para Ele o que de fato nós estamos vivendo. Essa mulher, ela foi impactada pela presença de Jesus. Nada, absolutamente nada fica oculto aos olhos do Senhor. Ele sabe tudo. Ele vê tudo. Ele conhece o nosso interior. Jesus sabia do potencial daquela mulher, mas ela precisava se livrar do pecado que a dominava, do pecado do julgamento, do pecado do medo, do pecado da solidão, porque ela estava ali ao meio-dia. Ela era uma mulher só. Deus queria libertar essa mulher desse lugar onde ela se encontrava. Os olhares, o apontamento, o julgamento, da solidão. Muitas vezes nós estamos assim, só, na nossa vida de pecado. Há uns 2 dias atrás eu li num post, e eu quis trazer para a gente meditar nisso hoje, Jesus tocou em quem ninguém queria tocar. Jesus falou em quem ninguém queria falar. E fez o que ninguém queria fazer. Jesus está aqui nessa noite. E talvez você esteja nesse lugar de pecado, de acusação, de vergonha, de medo e até mesmo de solidão, como ela estava. Mas eu quero te dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é especialista em tocar e transformar a nossa história. Ele é especialista em curar. Ele é especialista em estar com quem muitas vezes pessoas não querem estar. Então eu quero te dizer que você está no lugar certo. Ele está aqui. Não deixe isso passar desapercebido na sua vida. Uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é que essa mulher, ela era uma improvável.
Talvez você se identifique aí com ela. Eu me identifico. Eu era uma improvável. Em muitos momentos da minha vida, quando eu olho para trás, eu falo, só o Senhor, para chegar até aqui e fazer o que Ele está fazendo. Só o Senhor, para mudar a minha história. Essa mulher era uma improvável. Eu e você somos improváveis. Nem de longe, essa mulher seria a primeira escolha da maioria das pessoas para ser um canal da propagação do Evangelho do Senhor em sua cidade. Você se identifica? A revelação sobre Jesus foi progressiva. No início, ela viu Jesus como um judeu, né? Os judeus não falam com os samaritanos. Depois, ela viu Jesus como um profeta. Tu és profeta. Falou, né, tudo a meu respeito. E depois, né, quando ele foi se revelando para ela, ela o viu como Messias. O que eu quero dizer para você é que quanto mais tempo você passa com Jesus, maior é o seu nível de conhecimento a seu respeito. E isso faz com que a cura aconteça. Meu irmão, não é uma oração poderosa que faz com que a cura aconteça. A cura, ela acontece quando nós conhecemos aquele que fala, que tem o dom da vida. E isso nós temos acesso todos os dias, quando nós buscamos a Tua face, em adoração, lendo a Sua palavra, buscando ouvir a Sua voz. E aí, eu quero falar para você, por que as pessoas da cidade deram crédito a essa mulher? Ela era uma improvável, solitária, discriminada, vivia a sua vida só. Mas por que essa cidade ouviu o que essa mulher disse? Sabe por quê? Porque Jesus sabia da questão que existia entre os judeus e o samaritano. E a salvação, ela veio para todas as pessoas. Só que se um judeu entra naquela cidade para pregar o Evangelho de Cristo, ele não seria ouvido. E aí o Senhor alcança o coração da samaritana, ativa nela o seu potencial de evangelista, e ela volta para a cidade para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Eu não sei qual é o lugar que você está plantado em Deus. E isso eu estou falando casa, bairro, família, cidade, trabalho, estudo. Vai pensando aí. Eu quero dizer para você que existem lugares que eu não vou ter acesso. Existem lugares que você está plantado que pastor Jonelis não vai ter acesso. Mas você tem acesso. E Deus entrega a você a autoridade para pregar em seu nome dentro desse lugar. Porque se eu for nesse lugar, não vão me dar ouvido. Por exemplo, né, a gente tem um ministério lá dentro do presídio feminino. Inclusive, eu quero incentivar todos vocês a trazer o seu sabonete e depositar para que a gente possa estar abençoando essas mulheres. Mas não compra um sabonete de qualquer maneira, não. Compra e abençoa esse sabonete. Coloca a mão sobre ele e fala, Senhor, eu abençoo esse sabonete, que quando esse sabonete tocar no corpo dessa mulher, ela possa ter uma revelação de Cristo Jesus. Abençoa. Então, a gente tem um ministério ali dentro do presídio. E é muito interessante, porque eu demorei a entender
da forma que elas nos viam. E aí um dia eu falei para o Senhor assim, Senhor, eu preciso fazer com que o Senhor chegue no coração delas, e eu não posso ter uma palavra difícil de falar. Me dá palavras fáceis de ser entendida. E aí o Senhor começou a me ensinar a conversar com aquelas mulheres na linguagem delas. Porque a sensação que eu tinha quando eu ia lá é que a gente estava falando aqui e que existia uma muralha que impedia essa palavra de chegar do outro lado. Por quê? Porque existia complexo, porque existia limitação, né? Muitas não estudaram, muitas não conseguiam compreender a nossa fala. E aí o Senhor foi dando, né, a gente do ministério essa condição de sermos assim simples, muito simples no falar. E quando a gente começou a ter essa simplicidade, a gente percebeu que essa muralha foi sendo destruída. E a gente teve acesso ao coração dessas mulheres. Então, existem lugares que só você vai pisar. E só você será ouvido nesse lugar. Outra pessoa que vier. Por quê? Porque existe resistência, existe preconceito. A célula é uma estratégia na nossa vida, não é isso? Para atrairmos pessoas a Jesus. Vamos lá na casa da irmã, a gente não fala irmã, né? Vamos lá na casa da Dida. E hoje a gente vai conversar um pouco lá, vamos orar um pouco. E aí a pessoa vai, porque a pessoa está desarmada. E é uma maneira da gente alcançar essa pessoa para Jesus. Mas se você falar, vamos na minha igreja domingo comigo? Ah, não, outro dia eu vou estar ocupada, eu vou estar fazendo alguma coisa. Existe uma resistência. Às vezes existe até um preconceito. Existe, sabe, uma forma de, crente, não suporto crente. Mas se você convida para a célula, para fazer uma oração, essa pessoa vai. Essa pessoa está disponível para estar com você. Então, assim, esteja atento àquilo que o Senhor está falando ao seu coração, para que você seja esse instrumento a ser conduzida por Ele. Em nome de Jesus. Veja esse lugar onde você está inserido. Você é um canal do Senhor para essa vida, para essas vidas, para essas pessoas. Em nome de Jesus. Essa mulher, ela era complexada. Ela andava sozinha. Mas quando ela encontrou Jesus, quando ela teve a revelação de quem Ele era, ela abandonou o seu cântaro e saiu em direção à cidade. Aquilo que antes a afligia, agora se tornou o lugar da sua atuação, da sua missão. Então, assim, em nome de Jesus, que você se levante nessa noite e que você saiba exatamente aquilo que Deus está confiando a você, para que, não só aqui no domingo, você atenda ao apelo dEle, mas que durante toda a semana, todos os dias, você possa ser esse canal que apresente Jesus, que revele Jesus às demais pessoas. Em 1 Coríntios, a palavra vai falar, 1 Coríntios 1, 28, que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Nós somos os improváveis. Mas Ele usa aquilo que não é para se revelar e trazer vida a quem de fato Ele deseja nesse tempo. Que em nome de Jesus, você seja essa mulher, esse homem, que esteja disponível a ser usado por Deus. A maior revelação de Deus, lá no Antigo Testamento, é quando Ele diz
Eu sou. Eu sou. Eu sou o que sou. E Jesus se revela para a gente aqui nessa noite, dessa forma. Jesus, Ele é o eu sou. Eu sou. O que Jesus é? O eu sou, Ele está aqui e Ele quer saber do que você precisa. O Ministério de Louvor pode ocupar seu lugar. O que você precisa, o eu sou está aqui nessa noite. Você tem fome? Ele é o pão da vida. Você tem sede? Ele é a água que jorra sem fim. Se você está em trevas, Ele é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a água viva. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Quem é Jesus para você hoje? O que você precisa? Irmão, minha irmã, Ele está aqui e Ele está se revelando. Eu sei que Ele está falando com você. Jesus, Ele está hoje atravessando a sua vida de uma forma como talvez você nunca tenha vivido ou experimentado antes. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. O eu sou está aqui. Ele quer te ouvir. Ele quer tirar você dessa condição de poço. E Ele quer fazer de você uma fonte a jorrar. Rio de águas vivas. Aqui, na sua casa, por onde você passar. Essa mulher é uma improvável. Talvez você esteja nessa mesma condição de ser um improvável. Mas o eu sou está aqui. E Ele quer tocar em você. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar nessa hora a tua igreja. A igreja que se reúne, ó Deus, para um encontro contigo. Que o Senhor encontre aqui nessa noite corações sedentos, famintos pela tua presença. Que o Senhor comece, ó Deus, a quebrar todas as muralhas que possa impedir o teu povo, ó Deus, de fato ser curado e libertado por ti. Eu quero pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja agora agindo com o teu poder, quebrando todo orgulho, toda cadeia de olhares e de preconceitos. Eu quero apresentar agora ao Senhor esse coração que está aprisionado no medo, na vergonha, na culpa. Ah, Senhor, nos julgamentos. E eu quero pedir, o Senhor é a verdade que liberta. Traga cura, traga libertação nessa noite, Senhor, a todos aqueles que estão aprisionados. Em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui como os improváveis. Aqueles que talvez seriam indignos de falar em teu nome, de até mesmo abrir a boca para declarar o teu nome, Jesus. Mas o Senhor nos trouxe para um lugar de liberdade, aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor.
A palavra do Senhor diz que o Senhor faz nova todas as coisas. Traga novidade de vida hoje, Senhor, sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes. Espírito Santo de Deus, eu quero pedir que o Senhor toque nas nossas entranhas e que das nossas entranhas, Senhor, sejamos curados, para que o rio do Senhor venha jorrar, venha fluir em nós. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, eu quero pedir que o Senhor se movimente nesse lugar. Que o Senhor esteja agora passando com o teu rio de águas vivas e operando milagres aqui nesse lugar. Senhor, nós não queremos sair mais da mesma maneira. Nós não queremos acordar na segunda-feira e não lembrar o que foi dito no domingo à noite. Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz e atender ao teu chamado. Que em nome de Jesus, ó Pai, nessa noite nós possamos, assim como essa mulher samaritana, estarmos totalmente desarmados diante da tua presença. Tira de nós, Senhor, qualquer coisa que possa nos impedir de sermos tocados pelo Senhor, de sermos avivados pelo Senhor, de sermos despertados pelo Senhor. Nós queremos sim, ó Deus, ouvir a tua voz, mas não somente ouvir, nós queremos obedecer. Livra-nos do pecado, ó Deus, que nos aprisiona, e faça com que cada um de nós sejamos uma fonte a jorrar por onde o Senhor nos levar. Em nome de Jesus. Queridos, eu não vou fazer apelo nessa noite. Mas eu quero que você atenda ao apelo de Jesus nessa noite para a sua vida. Ele quer ser o eu sou. Não somente hoje, não somente quando os problemas vierem, não somente nessa situação que você está pensando aí. Ele quer ser o eu sou da sua vida, todos os dias, em todo tempo, aonde você for. Eu quero pedir que você atenda ao apelo dele, todos os dias ao longo dessa semana. Eu quero pedir que você esteja atento ao que ele está falando com você, sinalizando para você o pecado que precisa ser liberado da sua vida. E se você não tem forças, o eu sou te fortalece. Ele é a sua força. E se você não consegue, clame a ele, grite por ele, mas viva em novidade de vida todos os dias da sua vida. Hoje é dia de você dizer para ele: Senhor, eu estou aqui. Eis aqui a minha vida. Faça comigo como tu queres. Faça com que cumpra em mim a tua vontade. Ativa em mim o dom que está adormecido. A mulher samaritana, ela saiu como avivalista, uma evangelista. Mas talvez o Senhor quer te usar de uma outra maneira. Esteja atento, mas dê uma resposta ao Senhor. Dê uma resposta ao Senhor. Se coloque de pé, nós vamos adorar o Senhor. Ele é digno da sua adoração.